Boa tarde! O bate-papo com Eurípides Mendonça de hoje, 3 de abril de 2024, intitula-se O Ritual do Enigmático Anatomista, professor Asdrubal de Oliveira. Nunca, nunca existirá um professor como ele. O médico, cirurgião e oficial da briosa Polícia Militar da Paraíba, José Asdrubal Marcília de Oliveira, foi, em 1952, o fundador e primeiro professor de anatomia da Universidade Federal da Paraíba e da Paraíba, no departamento de morfologia do CCS-UFPB. Naquela época, década de 50, vigorava na academia o sistema de cátedra. Nele, o docente mais antigo, no caso o professor Asdrubal, mandava e desmandava em tudo e em todos. Não importava sequer se fossem seus colegas docentes, como nessa foto, ele aqui de terno sempre e gravata, e seus contemporâneos, os três primeiros anatomistas da Paraíba, segundo Aníbal, segundo Samuel Norá, odontólogo, fundador e também ex-presidente do Conselho Regional de Odontologia, e o terceiro, o médico cirurgião Aníbal Moura. Esse é o trio pioneiro da anatomia na Paraíba. Nesta foto de 1985, na aposentadoria do pioneiro do primeiro, Asdrubal de Oliveira. A palavra do catedrático era uma sentença. Ninguém ousaria contrariá-lo, contraditá-lo. Foi quando, nessa época, se consolidou a imagem do professor Asdrubal como austero, exigente e reprovador de alunos. Dificilmente um alcançava a nota de, pasmem, 4,5. Mas, com a extinção desse regime autoritário de cátedra, o doutor Asdrubal, o professor Asdrubal, logo se adaptou às bruscas mudanças e passou a tratar os seus colegas docentes e alunos com mais cordialidade, de uma forma mais amistosa e democrática. Este autor foi um dos seus alunos nos idos de 1976 e testemunhou essa mudança. Quando, então, já não era mais conhecido como, abre aspas, o terror dos alunos, fecha aspas. Mas, de uma coisa o professor Asdrubal nunca abdicou, com ou sistema de cátedra ou não, o ritual enigmático prévio a uma aula teórica. Pois, para o doutor Asdrubal, toda aula era magistral, teria que ser inesquecível e era. Logo, tinha que ter um ritual, como se fosse uma solenidade religiosa ou militar. Acostumado ele com a hierarquia da polícia. Confesso que eu conheci e conheço todos os 40 docentes que lecionaram anatomia na UFPB. Fui até chefe do professor Asdrubal em 1994. Todos planejam suas aulas teóricas como de praxe,
mas nenhum adotava um ritual, abre aspas, à la Asdrúbal, fecha aspas, nem mesmo os seus contemporâneos Aníbal Moura e Samuel Henriques Hardman Norá. E você já assistiu alguma aula teórica de anatomia, outra disciplina, antecedida por um inusitado, inédito ritual? Repito, aula teórica com apenas giz, voz e lousa escolar, o tradicional quadro giz, quadro negro, na qual o professor estaria paramentado como se fosse fazer uma cirurgia. Começava o professor Asdrúbal pelo traje. Vejam que sempre na foto ele destoava dos demais, no sentido de estar elegantemente trajado com o terno, e os demais não. E sempre aquela mesma armação de óculos. Acho que trocava só as lentes. O ritual pré-teórico, em linhas gerais, era o seguinte: primeiro, um atraso costumeiro ao iniciar as aulas. Chegava geralmente com muito atraso. Mesmo assim, trancava a porta e sozinho dava mais um chá de cadeira aos seus alunos, o que alimentava, então, o imaginário daqueles alunos adolescentes que pensavam: que ele faz sozinho na sala? Oração? Invocação de espíritos? Ambidestro, o professor Asdrúbal, munido de giz de cor, escrevia o texto da aula e desenhava as partes anatômicas nas duas lousas, uma ao lado da outra, escolares. E 3, vestia sobre o seu terno alguns paramentos semelhantes aos de uma sala de cirurgia. Lembra que ele era cirurgião? Como um gorro branco atado na parte posterior da cabeça e um jaleco como esse, mas vestido como se for um capote cirúrgico, ou seja, uma parte aberta com a fenda para trás. Sem esquecer a batuta, aquela batuta de maestro de madeira, aquela vareta com a qual apontava as anotações na lousa. E 4, só então abria a sala, melhor dizendo, a porta, e, já viram isso? Solenemente, como se fosse uma continência militar, se curvava perante os alunos, reverenciando-os um a um, e os convidava a entrar na sala. 5, tinha um amplo domínio de cena, de palco, percorria toda a sala fazendo perguntas e tratando a todos de senhor e senhora. Já viram um ritual assim numa aula teórica? Professor Asdrúbal, enigmático também como médico. Nunca existirá um cirurgião como ele. É, pelo menos, o que se conclui também do depoimento do cirurgião Dr. Paulo Valério Melo. Abre aspas para ele. Médico também foi inimitável, professor Asdrúbal. Suas cirurgias eram mais demoradas e não delegava aos seus auxiliares nenhuma etapa do ato cirúrgico, nem sequer, como é de praxe, os últimos pontos cirúrgicos externos, aqueles pontos na pele, e fazia
próprio professor Asdrubal, pessoalmente, até o curativo. Você conhece algum cirurgião com esse modus operandi? Nossa eterna gratidão ao professor e médico José Asdrubal Marcílio de Oliveira. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.